elogiou, ele vinha criticando, agora ele elogiou a decisão do Supremo Tribunal Federal que permite o uso de helicópteros em operações policiais nas favelas. A Corte chegou ontem a um consenso sobre a chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF das favelas. O governador Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, considerou a decisão do STF como importantíssima. O governador destacou que a flexibilização da restrição é essencial para melhorar a segurança pública no Estado, permitindo maior agilidade e eficiência nas ações contra o crime. A decisão foi comemorada como um avanço na luta contra o tráfico de drogas e outras atividades ilícitas. Rodolfo Maris, é um pouquinho de exagero. Primeiro, o Supremo precisa autorizar se um helicóptero pode dar apoio para uma operação policial. Ele tem que ver se é constitucional ou inconstitucional o helicóptero voar durante uma operação policial. Para levantar voo, o helicóptero precisa de autorização do Supremo agora. E segundo, você acredita nessas operações que vai e vem com mídia, mostrando, trocando tiro? Isso aí resolve alguma coisa? Quero te ouvir. São duas coisas. Primeiro, na minha concepção aqui, não cabe ao STF definir se o helicóptero tem que alçar voos para fazer operações nos morros do Rio de Janeiro. E a segunda questão que você colocou, que passa na mídia, né, essas coisas como se fosse um espetáculo, isso é pouquíssimo, porque os helicópteros do Rio de Janeiro sobrevoavam todos os dias fazendo essas operações. Tendo em vista que há 2 semanas atrás, um atirador de elite da bandidagem conseguiu acertar ali um piloto nesse helicóptero. E aí a gente vê a nuance, né? O que pode e o que não pode. Essas operações sempre vai ter alguém que sai prejudicado, e quando é o policial é uma pena, porque na verdade esses bandidos merecem estarem presos. Agora a questão do Rio de Janeiro é uma questão geográfica muito difícil, Capês. Diferentemente de São Paulo, por exemplo, que a bandidagem cresce de uma forma horizontal, né? Vai crescendo para as extremidades, para as laterais, dentro das suas favelas. No Rio de Janeiro não, ele é vertical. A bandidagem cresce para o morro. E é muito difícil uma operação policial no Rio de Janeiro. Por isso, é tão importante os helicópteros nessas ações contra a bandidagem. E aí eu tenho que dar parabéns aqui ao STF por isso, sendo que nem era competência de tal para estar dizendo se o helicóptero poderia ou não fazer essas operações. Leandro Ferreira, desde o governo Sérgio Cabral, de triste memória, helicópteros sobrevoam. Eu lembro helicópteros metralhando de cima para baixo nas favelas e morros do Rio de Janeiro. De lá para cá, o tráfico e o crime organizado só cresceram. Qual a sua avaliação sobre o problema da criminalidade, a expansão das organizações criminosas no Brasil, como investigá-las adequadamente e como não tapear a população com operações meramente midiáticas? Capês, eu acho que esse é um problema extremamente complexo. Ele é mais complexo no Rio de Janeiro, né, onde a gente tem formatos em que as instituições e pessoas que fazem parte das instituições acabam se envolvendo com a própria criminalidade, né? Já falei isso aqui outras vezes, é um assunto difícil de abordar, que às vezes as pessoas fingem que não existe, né? Mas a gente tem sim elementos que, por decisão individual das pessoas, mas que a partir das suas relações com o aparato do Estado, né, e eu estou falando aqui de policiais ou maus policiais ou maus agentes do próprio Exército, da Marinha, da Aeronáutica, o que for, né, que tem um envolvimento orgânico com o Rio de Janeiro, com o tráfico no Rio de Janeiro, de forma que não existe em outros estados, né? Então isso torna o problema bastante mais complexo. Eu acho que a ADPF precisa ser discutida. Uma ADPF não pode, você pode me corrigir, Capês, mas ela não pode ter um efeito eterno e estar permanentemente em discussão. Não sei qual que é o trâmite exato, mas eu entendo que ela precisa de definições. Eu gostaria que essas definições fossem na direção de estabelecer protocolos e padrões mínimos de atuação para as forças policiais que em outros territórios ocorrem. É isso que tem reivindicado, por exemplo, grupos como a Redes da Maré, que era a organização, inclusive, onde militou por muito tempo a Marielle Franco, né, e que tem demonstrado que, mesmo com a vigência da ADPF, não diminuiu o número de operações policiais. Pelo contrário, aumentaram, né, com maior letalidade,
mas sob a exigência de que se realizem o devido planejamento com transparência, né, e com a responsabilização daqueles que estiverem à frente dessas operações. Portanto, recapitulando, né, as operações não diminuíram, elas aumentaram, né, houve ocupação de território e o que se pede é que os protocolos nesses territórios respeitem a dignidade humana, né, porque o maior afetado, Rodolfo, não é nem o policial e nem o bandido. É a população que mora lá, que fica estigmatizada, que fica exposta à violência, a chumbo trocado, né, coisa que não é desejável, imagino eu, por ninguém. Tudo bem, Leandro, mas eu fico imaginando assim, cara, eu sempre me coloco no lugar deles, porque eu já fui um deles lá, né? Já morei em comunidade, eu sei como é que é. Ninguém que mora numa comunidade quer morar numa comunidade. De fato, todos eles são afetados ali. Mas qual que é o parâmetro para a polícia chegar numa comunidade? Cara, lá, o tráfico de armas é o tempo todo. É normal você ver as pessoas andando com fuzil na mão, revólver. É normal não, né? Não deveria ser normal. E como é que a polícia combate essa criminalidade? É entrando, subindo os morros, entrando na favela. E nem sempre os padrões adotados ali em cartilha são adequados, porque eles são respondidos ali, eles são recebidos a tiros. Não tem uma cartilha do que deve ser feito. A gente está falando dessa nuance da segurança pública, mas sempre vai ser um câncer. Nenhuma solução vai ser cabível, porque é difícil. Mas só quem mora na comunidade sabe aqui do que a gente está falando. É muito difícil, tanto para o policial quanto para quem mora nas comunidades. Maria de Carli, a população pobre, que não tem renda e que mora numa favela, num morro, não porque quer, sim, porque não pode sair de lá, é escravizada pelo crime organizado. Verdade. Tem que comprar o botijão de gás deles, pagar mais caro, submete a milícia, a tráfico de drogas, vê seus filhos em meio a traficantes, convive num ambiente de violência. Muito bem. A organização criminosa hoje é talvez uma das empresas mais lucrativas. Estava vendo aqui, 200 bilhões por ano. Tem aqui 2 ou 3 empresas que faturam mais que isso anualmente, que o crime organizado como um todo. Então, tem corrupção. O policial tem maus policiais que recebem a taxa de arrego para não subir no morro. E não se faz investigação. Então, eu pergunto a você, subir no morro trocando tiros, para quê? Para um objetivo? Tem que subir no morro, sim, tem que ir de helicóptero com tudo, mas eu te pergunto, se é para subir e o crime organizado continuar ou crescer cada vez mais, qual o sentido disso? É complicado demais, porque a gente vive uma situação no Brasil atualmente de extrema, como eu falei aqui, né? É uma situação muito problemática com a questão da segurança pública. Eu venho sempre falando aqui, já virou a principal preocupação do cidadão brasileiro, porque as pessoas sentem na pele como é viver com medo, sair de casa com medo. E como bem você disse aqui, Capês, o crime é uma das empresas que mais lucraria no Brasil. A gente sabe que não é só de crime que elas se abastecem, elas já estão em outros tipos de negócios, né? A gente já debateu isso aqui antes, a questão de posto de gasolina, dentre tantos outros, né? Então, eles estão inovando a maneira de trazer receita para essas organizações criminosas. E eu queria mencionar também as operações internacionais, né? Hoje estima-se que o crime organizado do Brasil esteja presente em mais de 25 países. Então, assim, já é uma multinacional. Então, em momentos como esse de extrema calamidade pública, de extrema preocupação, onde, assim, a situação é quase irreversível, medidas precisam ser tomadas, e medidas, às vezes, drásticas, que não vão trazer, né, assim, não vão agradar a todos. Estamos numa situação de quase uma guerra civil, um narco-estado quase. O crime também está na política, para quem aqui não leu algumas matérias sobre o Comando Vermelho, que patrocina candidaturas, ou o PCC, que está infiltrado em algumas licitações. Então, assim, é preciso tomar atitudes que resolvam o problema. Eu acho louvável essa questão de debater, né, essas tentativas do Ministério da Justiça de trazer para a pauta algumas questões como a PEC da Justiça, PEC da Segurança, que está sendo criticada por alguns pontos, a questão das GCMs, que vão atuar como polícias, isso é extremamente importante, dentre tantos outros. Então, Capês, eu acho que nesse momento
que a gente se encontra de calamidade pública, é preciso sim abrir para exceções que não vão agradar a todos. João Belucci, eu acho que tem que ir para cima do crime organizado, mas tem que saber ir para cima. Você sabia, eu fiquei horrorizado, na favela, acho que no Morro do Vidigal, tem um bar lá que chama Bar do Terraço. Você vai de Uber, para na entrada do morro, vem a mototáxi do crime organizado, te leva. Quem foi, filmou, os caras com metralhador andando para tudo quanto é lado. Aí você fica lá no comércio do crime organizado e depois você volta. Então, nem fazer demagogia que quer helicóptero para subir o crime organizado, quando o crime organizado está lá andando com armamento pesado para baixo e para cima. O que você, um homem que é com um perfil mais conservador e que acha que tem que ir para cima, como eu também acho, como você vê uma solução para isso? Pois é, Capês, é importante mencionar que essa DPF, na visão de muitos juristas e de muitos analistas, e na minha também, criou verdadeiros santuários do crime e dificultou bastante o combate ao crime, como o governador Cláudio Castro apontou em diversas oportunidades. O judiciário, infelizmente, se criou no Brasil essa cultura do Supremo Tribunal Federal, se antecipar as coisas, palpitar sobre as coisas. Ele até se antecipou no Rio de Janeiro. Se você for fazer operação, você tem que comunicar 20 órgãos, apresentar o plano, fazer tudo isso. Isso não é competência de forma alguma de um tribunal constitucional. É competência da polícia. A polícia age se tiver os exageros. Posteriormente, eles serão julgados pela própria Corregedoria, depois pelo Poder Judiciário, pela mídia, então nem se fala. A polícia já parte com a premissa de culpa sempre, em qualquer situação, até nas expressões do crime, né? Troca de tiros não. Pessoas, bandidos, atiraram na polícia, não é troca de tiros. Então essa situação vem se agravando, muitos apontam o início dela como o temerário Brizola, quando começou todo o descambamento lá do Rio de Janeiro. Agora, o Rio de Janeiro estima-se 2 milhões de pessoas vivendo nas favelas, numa população de 6,2 milhões, ou seja, 1/3 das pessoas não vivem sob as leis do Estado. Quando você mencionou a questão das motos, as pessoas não podem usar capacete nas motos, ou seja, não se aplica a lei de trânsito lá, não se aplica nada, tem um monte de veículo roubado. Então, assim, 1/3 do Rio de Janeiro está na mão do crime organizado. Recolhem impostos para o crime organizado, a gente pode até especular que votam em quem os criminosos mandam, até porque se houver, exemplo, uma câmera filmando em quem a pessoa votou lá na sessão eleitoral, alguém vai denunciar o crime organizado que colocou a câmera? Não, a pessoa quer ficar viva. Então, assim, alimenta tudo esse crime organizado. Candidatos eleitos, depois vai muito dinheiro lá para o suposto combate ao crime, para pintar a favela, como sempre acontece, né? Eles falam, vamos pintar que agora o nome mudou de favela para comunidade. Mas o mais importante que é tirar essas pessoas de lá, a gente não ouve falar de política pública para retirar esses 2 milhões de pessoas de lá, porque não são moradias dignas e elas não merecem ficar lá, e elas pagam impostos para o governo e pagam para o crime organizado, ou seja, uma situação multifatorial que o único que não deve se meter são tribunais, deve ser a polícia e o governo do Estado.